volta mais uma vez aqui no nosso canal e hoje nós estamos aqui para falar da lição de número 1. Lição essa aí acoplada ao novo trimestre, que veio com uma abordagem muito interessante falando sobre os ataques que a Igreja de Cristo tem sofrido nesses últimos tempos, ou melhor, nesses últimos dias, nesta era, com toda a propriedade. A bem da verdade, quando a gente fala de ataques à igreja ela começou a ser perseguida desde o momento em que ela foi fundada pelo Cristo. A gente vê com toda a propriedade dentro do livro de Atos dos Apóstolos o início, os primórdios dessa igreja, onde a mesma passou por um fogo acirrado de perseguições. Tanto é que no capítulo de número 4 do livro de Atos a gente percebe o povo escondido dentro de suas casas, mas orando, pedindo para que o fervor, a graça e a unção do Espírito Santo não fosse retirada deles. Pelo contrário, eles pediam revestimento para continuarem fazendo a vontade do Senhor. Então percebe-se com toda a evidência que a igreja começou a ser perseguida desde o momento que ela se tornou literalmente um obstáculo ao pecado, uma barreira literalmente aos desígnios e vontades do maligno acoplado aos seres humanos, com toda a evidência. Lembrando que o principal inimigo da igreja, com toda a propriedade, é o próprio cão, Pois é, esse é o principal. Até porque sua maior intenção, desde o princípio, onde Deus revela o seu desejo, a sua vontade, em trazer de dentro da humanidade uma semente que iria pisar a sua cabeça. A partir desse momento, o inimigo tentou de todas as maneiras impedir que isso acontecesse, mas aconteceu. E quando Cristo vem com toda a propriedade, passando por todas as privações e provações e situações que lhe foram acometidos, Cristo venceu de forma clássica, linda e extraordinária, como só Ele mostra para a gente através desse exemplo. E é claro, após isso ele estabelece, ele funda literalmente a igreja sobre ele mesmo, a rocha grande e inabalável. A partir de então, Jesus ele deixa uma lição muito bonita quando diz que precisamos edificar sobre a rocha, utilizando o exemplo, inclusive, da lição passada do segundo trimestre, falando sobre a verdadeira identidade do cristão. Jesus usa dois exemplos ali, o elemento que constrói sobre a rocha e o que constrói sobre a areia. O que constrói sobre a rocha, Jesus chama de prudente, a expressão essa que denota inteligência e sabedoria. Ao mesmo tempo, o que constrói sobre a areia é considerado insensato, imprudente, que não valorizou os ensinamentos. São dois exemplos. E é claro que a gente percebe essas duas realidades dentro do ser humano com toda a propriedade. Por isso que precisamos guardar os ensinamentos, praticar os ensinamentos. E é claro, a partir de então, essa igreja que agora ela tem uma base, ela tem um alicerce, está fundada sobre Cristo, ela passa a ser considerada inimiga, mortal, literalmente daqueles que amam o pecado e principalmente daquele que avulta nos seres humanos o pecado, que é o próprio diabo, ok? Então, assim, desde então a igreja vem sofrendo ataques, um cada vez pior do que o outro. Quando a gente entrar aqui dentro da lição com toda a propriedade, o autor mesmo vai dizer que de tempos em tempos o inimigo sempre procurou traçar planos, maneiras, formas de atacar a igreja, ok? Então é uma lição que realmente merece a nossa atenção com toda a propriedade. E falando sério, capa muito bonita, nós temos aí um soldado utilizando um escudo para se proteger aí de setas flamejantes, coisa terrível, exemplifica muito bem o que a igreja está passando nesses últimos dias. Precisamos de escudo, precisamos da armadura, precisamos da proteção com toda a propriedade. Para quê, pastor? Para que quando os dados inflamados do maligno forem lançados sobre as nossas vidas, nós tenhamos a proteção da palavra sobre as nossas vidas, que é o nosso maior escudo. Amém? Bom, queridos, o título desse terceiro trimestre, como eu sempre digo, é muito sugestivo, Os ataques contra a igreja de Cristo. E a descrição que ele coloca abaixo merece também a nossa atenção. As sutilezas de Satanás
nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Aí, esse será então o tema, tá, que será abordado dentro das 13 lições apresentadas aqui. Mas antes da gente começar propriamente, né, com toda a graça e misericórdia que o Senhor nos permite, ainda que não venhamos ser merecedor, tá? Não sou merecedor, mas graça e misericórdia, claro. Por que graça? Favor é merecido ou não merecia? Misericórdia porque ele se compadeceu da minha miséria, né? Do meu estado miserável de ser humano, que tento me acertar e às vezes não consigo. É sempre assim, né? Ah, que é isso, pastor? Está escrito na palavra. Ah, existem duas leis se degradando aqui dentro. Uma quer fazer a vontade de Deus e a outra quer fazer a vontade da carne. Foi Paulo que disse isso. Ok? Então a gente precisa entender que somos seres humanos, somos carentes, somos necessitados, precisamos do Senhor, principalmente nesses momentos terríveis de afrontas contra a igreja do Senhor. Ok? Pois bem, querido, antes da gente começar, literalmente, como disse, meus agradecimentos primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Então a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a exaltação para todo sempre. Aos meus amigos que estão aí à frente do nosso IBD Delve, nossa irmã Deise Siciliano, primeira superintendente, meu amigo pastor Ricardo, pois é, segundo superintendente, o mesmo divide aqui o espaço com toda a propriedade, trazendo lições também, acoplando aqui para os nossos lindos e perfumadas professoras do nosso ministério Adelve, estou falando muito rápido, né? Pois é, do nosso ministério Adelve com toda a propriedade. Professores esses que se tornam motivos e razões pelos quais a gente volta, né? Pois é. Então, queridos, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Meu estimado pastor presidente também, muito obrigado pela confiança, credibilidade, Deus abençoe sua casa, sua família com toda evidência. Ok? Pois bem, nossos amigos, claro, que nos acompanham aqui também com toda a propriedade, não posso deixar de agradecê-los a vocês. Tá? Gosto muito desse negócio de propriedade, né? Pois é. Nossos amigos que nos acompanham aqui, muito obrigado, a companhia de vocês é fundamental, mas eu não posso deixar de pedir carinhosamente aqui a vocês aquele seu like, ele é muito importante para o canal. A companhia de vocês nos fortalece aqui, tá? Eu, pastor Ricardo e todos aqueles que estão acompanhados dentro do canal IBDDEL, trazendo matérias, estudos, enfim. Nos sentimos gratos e alegres com a companhia de vocês, mas para a gente ficar mais feliz ainda, pega esse dedinho abençoado, deixa um like, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui até o final. Já prepara aí a sua pipoca, chama o pessoal para o sofá, vamos estudar, ok? Lição de hoje é muito boa. Por quê, pastor? Quando a gente fala de ataques, tá, contra a igreja do Senhor, e percebe que por trás de todos esses ataques está o inimigo, né? O inimigo número 1 da igreja, que é o próprio cão, com toda a propriedade. Então, assim, estamos literalmente dentro de não só um ataque, mas de uma batalha espiritual, ok? Uma batalha espiritual que começa com intenções aleivosas do inimigo, incitando pessoas que se tornam lacaios, tá? E escravos das suas intenções contra o povo de Deus. Pois é, batalha espiritual. Falou? Pois bem, então vamos para a nossa lição. Lição de número 1 traz-nos um título bastante sugestivo, como eu sempre digo, tá? As sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Tá? Olha só, o nosso textuário aqui também ele é muito importante, muito bonito, tá? Muito bonito. Lendo esse texto aqui, praticamente não precisava nem mais de leitura bíblica em classe, para te falar. O versículo é top de linha. Veja bem. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Olha só. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pois é. Que isso, pastor? O negócio é sério. A doutrina de demônios, pois é. Há ensinamentos incitados, provocados, trazidos, tá, por demônios. Isso é muito sério. Espíritos enganadores, tá? Cauterizando mente de pessoas, tornando-as escravas, literalmente, de liberdades
que não fazem o menor sentido em relação à pureza da Bíblia. Liberdades pessoais, né? Liberdade de interesses, liberdade de sentimentos corrosivos que querem lançar sobre a nossa sociedade, sobre a família e sobre a igreja. O negócio é sério, são ataques, são sorrateiros, são silenciosos, são sutis. Eles vão vindo, eles vão entrando, eles vão se apropriando do ambiente. E quando você percebe, é tarde demais. Cuidado, cuidado. O inimigo é esperto. Bobo é quem pensa que ele é bobo. Ele é esperto. Ok? Pois bem, nossa verdade prática diz o seguinte, de forma sutil, como já disse, e sorrateira, o diabo, tá? O enganador, o caluniador, desfere ataques à igreja, lança ataques contra a igreja, provoca ataques contra a igreja. É preciso que cada crente saia ao combate. Olha o que diz o autor. É preciso, eu digo, é necessário, é urgente que os crentes se despertem. Para quê, pastor? Para sair ao combate. Mas é um combate corpo a corpo? Não! A gente não vai para o combate corpo a corpo, mano a mano. Não, a gente não vai. Então como é que eu vou para esse combate? O autor está dizendo aqui, utilizando as armas espirituais dadas por Deus. Que coisa! Que armas espirituais são essas, pastor? Aqui na lição, com muita propriedade, o autor destaca duas delas. A primeira, a própria palavra de Deus. A segunda, a oração. Ok? Mas a Bíblia declara que as nossas armas, elas são espirituais e elas são poderosas em Deus para fazer muito mais do que o que você imagina. Ok? Então, queridos, precisamos entrar nesse combate orando, observando a palavra, não perdendo o foco, olhando para o céu, olhando para Deus, direção do alto, guiado, levado, conduzido com toda propriedade pelo Espírito do Senhor. Amém? Bom, queridos, então saindo aí da nossa verdade prática, a gente entra dentro da nossa leitura diária. Eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou ler apenas as descrições, ok? Vou deixar os versículos aí por conta de vocês. Vamos lá? O primeiro deles, Deus adverte pessoas e grupo. É bem verdade que quando Deus separa o povo judeu, hebreu, israelitas, né, para serem seu povo particular, Deus nunca deixou de avisá-los, Deus nunca deixou de falar com eles sobre os acontecimentos e principalmente sobre a sua vontade. Deus sempre falou com eles, através de Moisés, através da lei, através dos líderes espirituais. Deus sempre falou com o seu povo. Deus sempre avisou o seu povo. Chegou o tempo também que Deus passou a utilizar-se de canais. Esses canais agora passaram a serem chamados de profetas. Expressiva essa, oriunda do hebraico nabir, que representa ou significa literalmente o elemento que falava, né? Como se Deus estivesse falando. O vidente de Deus, aquele que tinha contato sobrenatural diretamente com o Pai e trazia a vontade. Então chegou esse tempo. Mas o tempo de Deus trabalhar com os profetas de forma bem acirrada vai dar-se durante o período da monarquia. Não que não existisse profeta antes. Existem os chamados profetas antigos, dos quais o próprio Moisés é considerado um, Josué também é considerado, até mesmo Miriam foi considerada profetisa desse período antigo. Tá? Mas o período propício onde esses profetas ganham evidências, literalmente, é durante o período da monarquia, principalmente no período do reino dividido. Deus passou a utilizar-se desses canais para falar, avisar, orientar. A gente vai ver isso dentro da lição. Ok? Bom, a próxima, a apostasia dos últimos tempos. Observe, essa expressão aqui, último tempo, ou últimos tempos, a gente vai ver dentro da lição, vai fazer uma referência aos tempos atuais, aos dias de hoje, tá? A era da igreja com toda a propriedade. No início
Deus falou através de Moisés, através da lei, sempre orientando. No período da monarquia, utilizou-se dos profetas. Nos tempos atuais, quem é que Deus utiliza para falar com a igreja? Não só a palavra, não só por meio da oração, mas principalmente nos tempos atuais, no meio dessa apostasia, tá, que tem se apropriado do povo cristão a nível de mundo. Não é a nível de Brasil, não. É a nível de mundo. Tá? Cedendo espaço para a bandeira vermelha, cedendo espaço para o poder vermelho, perdendo as forças para o poder vermelho, se rendendo ao poder vermelho. Pois é. Nesses tempos atuais, onde o poder vermelho tem ganhado uma força assustadora, e isso não me espanta, porque utilizando-me da revelação dada para Daniel, quando ele fala sobre a estátua, né? Já falei sobre isso aqui, da cabeça de ouro, peito e braços de prata, tronco e coxas de bronze, canelas de ferro e os pés com ferro misturado com barro ali. Tá? Literalmente o período que nós estamos vivendo, eu volto a falar sobre esse assunto que é muito importante, período esse em que nós estamos vivendo, do combate aí dentro do barro misturado com ferro, símbolo de duas realidades que nós temos aqui, né? O barro representa o que? A democracia, o capitalismo, e, é claro, o ferro representa o que? O comunismo, né? O socialismo, e a briga é feia, Tá? Eu não me assusto porque eu sei que a grande rocha, como disse, digo e repito, está chegando. Tá? Jesus está voltando. Então tudo que está acontecendo converge para uma realidade, a volta de Jesus. Ok? É claro que nós somos seres humanos, a gente sente, a carne sente, a gente sente os ataques, a gente sente os avultos, né? Ou os avultamentos dessa realidade, a gente sente tudo isso. Mas a gente não pode, em hipótese alguma, eu, tu e eu, em momento algum, perder o foco, perder a direção do céu, ok? E manter firme a nossa vida diante do Senhor. Então, diante dessa apostasia desses últimos tempos, quem nos avisa dos ataques são o Espírito Santo, ok? O ataque, ele ocorre em duas esferas, diz o autor aqui. Na esfera espiritual e social. O inimigo sabe que atacando a esfera espiritual, a moral já era. Ok? Por isso que a gente vê com toda a evidência o porquê de tentar deter o poder da igreja, de tentar derrubar a hegemonia da igreja, de remover o obstáculo que a igreja é. Porque se eu consigo mexer com a espiritualidade, eu consigo mexer com a moral. Essa é a intenção do inimigo. Mas não perca o foco, não perca a sua identidade, ok? Tenha coragem, lute, tá? Com as armas que Deus te deu contra a oposição, ok? O poder da palavra de Deus e da oração é a próxima descrição. Veja bem, o poder da palavra de Deus. Falei sobre isso, as duas armas, né? O poder da palavra de Deus e o poder da oração não podem em momento algum serem tirados da minha e da tua vida. Não perca o foco da palavra, não perca a direção de uma vida de oração. A gente sofre porque não sabemos orar ou oramos já pensando em levantar. Pois é. E a última delas, o valor da piedade cristã. Piedade, a gente fala de compaixão com toda a evidência. E quando a gente fala de compaixão, a gente lembra de uma palavrinha que Deus utilizou com muita evidência sobre as nossas vidas. Qual, pastor? Misericórdia. Não éramos dignos da compaixão de Deus, mas Ele passou a ter, teve piedade de nós. Nos alcançou, nos colocou aqui, tá? E nos colocou aqui para sermos agentes, literalmente, contra o avultamento do maldito pecado que quer acabar com a nossa vida. Tá? Não respeita ninguém, não. Tá? Não respeita pastor, não respeita presbítero, evangelista, missionário, apóstolo, bispo, não respeita ninguém. Se puder, quebra todo mundo. E quebrando já era. Porque essa é a intenção, né? A gente luta acirradamente e a carne luta contra a gente o tempo todo. Mas a gente, em momento algum, volta a dizer, não perca o foco. Falou? Pois bem,
Saindo então aqui da nossa leitura diária, ela me fez até apresentar aqui já praticamente uma pauta. A gente entra dentro da nossa leitura bíblica em classe. A mesma está pautada aqui na primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 4, versículos de número 1 a 5. Eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou deixar essa leitura aqui para vocês fazerem, porque se eu for fazer, eu vou querer aplicar alguma coisa, tá bom? Então, deixo essa leitura com vocês, fiquem à vontade para uso fazer dela com toda a propriedade. E aí a gente vai direto para o nosso plano de aula, falou? Vamos lá? Plano de aula. Bom, no plano de aula o autor diz que a igreja está sob ataque. Olha só. A igreja está sob ataque. Ataques sutis, ataques perspicazes. Olha que coisa, né? Ataques sutis, perspicazes, silenciosos. Meu Deus do céu. E ele ainda diz aqui, o papel dessa lição hoje aqui é estudar as sutilezas, tá, de tais ataques provenientes de Satanás para com a igreja. Pois é isso que a gente vai ver, ele coloca aqui para a gente com toda a propriedade. Os motivos, tá, que fazem com que eu preste atenção nisso aqui vão se basear principalmente em 4 objetivos, que é todo o foco dessa lição. O primeiro deles, mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. Olha só, a igreja está sofrendo um ataque. Para aqueles que pensam assim, pastor, da onde que está vindo que eu não estou vendo? Mas que ataque é esse? Por que eu não estou vendo nada? Sabe por que você não está vendo? Sabe por que você não está prestando atenção? Porque você não está ligado. É simples assim. Você leva uma vida lavonteira. Você está ligado com as coisas naturais da vida, normais. Para você está tudo bom, para você está tudo ótimo. Mas quem tem vida com Deus sabe que a igreja está sofrendo um ataque. Quem tem vida espiritual com Deus sabe que a igreja está sendo atacada, sim. Porque o Espírito Santo não te deixa enganado. Nós vemos aqui na leitura diária que Deus utilizou-se desde o primeiro tempo, desde o primeiro momento que escolheu Israel como seu povo, tá, a notificá-lo. No tempo da monarquia, continuou notificando-os. Nos dias atuais, somos notificados pela oração, pela palavra e principalmente pela ação do Espírito Santo. Então, se você tem vida com Deus, se você tem vida íntima com o Espírito Santo, ele não te deixa enganado. E ele vai dizer, nós, com toda a propriedade, eu e tu e eu, estamos passando por uma batalha espiritual que afeta não só a área espiritual, mas que afeta também o físico, porque essa é a intenção. Eu atingindo a parte espiritual, eu atingo a tua moral e atinjo a parte física também. Eu te desmotivo, tá? Te deixo sem força para lutar, porque essa é a intenção do inimigo, né? Pois é. Pois bem, o segundo, descrever a natureza do ataque. Descrever a natureza do ataque. 3. Elencar as esferas. Olha só. Elencar, evidenciar, mostrar de forma avultada as esferas do ataque. E 4. Pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Quais são os instrumentos de proteção da igreja? Eu já até falei aqui de 2, né? Está aqui escrito. A palavra e a oração. Esses 2 aqui são fundamentais. Por quê, pastor? Voltando à lição da identidade, pois é, essa lição foi muito boa, né? Foi ótima. Jesus ele deixa claro que a oração é fundamental. Tá? E a palavra é essencial. Sabe por que às vezes a gente erra? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É aqui que muita gente se perde dentro da sua identidade. Sabe por quê? Porque acha que conhece, mas não conhece. Porque acha que sabe, mas não sabe. É aqui que a gente vê lutas inopinadas daqueles que estão hoje se dizendo que não estão na igreja, tá? Por causa disso, por causa daquilo outro, coloca a culpa em todo mundo, e na verdade o culpado sempre foi ele que nunca esteve literalmente na igreja.
Eu acho engraçado essas pessoas que se desviam, vão para o mundo, tá? E começam a falar mal da igreja. Vai falar mal da tua vida, rapaz. Porque a igreja é nada. A igreja é soberana. A igreja é o foco de Deus na terra. Tudo bem que ela é composta por pessoas falhas, fracas, mas qual é o sistema dentro do mundo que possui 100% de pessoas perfeitas? Pois é. Se fôssemos já literalmente perfeitos, nem estaríamos mais aqui. A igreja, ela é uma instituição transformadora de caráter, de vida. O seu papel é para moldar caráter, moldar pessoas, melhorá-las, condicioná-las a viverem melhor e ter uma intimidade com Deus, ter um contato com Deus, respeitar as coisas que provém do alto, que provém de Deus. Mas, infelizmente, não, porque Deus é amor, Deus não está nem aí, Deus não se preocupa com isso não. Claro que Deus se preocupa sim. Deus se preocupa com aqueles que fazem a sua vontade. Tá? A Bíblia diz que Deus cerca aqueles que são seus. A Bíblia diz que Deus ele é uma torre forte para aqueles que são seus. A Bíblia diz com toda a propriedade que Deus ele é escudo e broquel para aqueles que são seus. E ele ainda disponibiliza anjos para guardarem os que são seus. Então, querido, Deus se preocupa com o seu povo. Se você não tem compromisso com ele, tudo bem. Você pode falar o que você quiser, você pode até dizer que ele não existe. Tu acha que ele está preocupado com você dizer que ele não existe? Ah, não, querido. Você dizendo, Deus não existe, é um produto da imaginação humana, sabe o que ele pensa de você? Você é um pobre, coitado, espiritualmente pobre, miserável. Não é nada. Sabe o que nós somos para Deus? A Bíblia diz que nós somos para Deus como o pó da balança, como o pó pesado sobre a balança. Somos como pó em uma balança. Pegue um punhado de pó, coloque numa balança. Pois é assim que Deus nos vê. Pó, poeira, fragmentos pequenos, diminutos, nada somos. Ah, pelo amor de Deus. O que somos para Deus? Ele acaba com tudo se quiser. Ah, Deus é fruto da imaginação humana. Deus não existe. A ciência disse que Deus não existe. Ai, meu Deus. Argumentos cientistas dizem que até onde a ciência vai não consegue alcançar porque não há mais limite, ela chama isso de Deus. Alguém disse dentro de uma escola de cientistas renomados que, para eu acreditar na teoria da evolução, por acaso, por ironia do destino, um macaco nasceu com alma. Porque até hoje os macacos estão aí com a gente, não evoluem, estão do mesmo jeito. Ah não, porque nós somos frutos de uma explosão há 5 bilhões de anos no centro do universo. Boom! Big Bang. Coisa linda, né? Big Bang. Pois é. Aí eu pergunto, do nada, assim de repente, pum, explodiu tudo. E aí tudo começou a convergir, formar o planeta Terra, formar tudo assim do nada, de repente. Então esse nada foi o responsável pela explosão, certo? Mas engraçado, como é que o nada consegue explodir sozinho assim? Se ele não é nada. Então automaticamente esse nada que provocou essa explosão chama de Deus. Não tem outra lógica. A ciência pode dizer o que quiser, mas não tem como. Bom, a última pauta que eu entro dentro do plano de aula, como eu sempre digo aqui para vocês, é a motivação. Temos aí ainda outras depois da motivação, mas aí você fica à vontade se você quiser utilizar. Quando a gente chega aqui dentro da motivação, o autor coloca aqui dizendo que de tempos em tempos Satanás, o nosso adversário, planeja ataques contra a igreja. De tempos em tempos, olha só, ele planeja ataques contra a igreja de Cristo. Nesses últimos dias, diz ele, seus ataques, olha só, não são claros. Nesses últimos dias, seus ataques não são claros. Se revelam sutis, perspicazes e sedutores. Pastor, como assim não são claros? Porque os primeiros ataques, as primeiras formas, foram muito claras. O povo, quando a igreja surge em Atos dos Apóstolos, eles viram os ataques vindo diretamente com prisões, com morte, com açoites, tá?
seus entes queridos serem lançados para leões, para serem devorados vivos. Ou seja, foram ataques vistos diretamente. Na época da Inquisição, meu Deus do céu, que forma terrível os nossos irmãos foram obrigados a viverem e a passarem. Cada instrumento, quem estuda a Inquisição sabe, os instrumentos de tortura eram os piores, tenebrosos, terríveis, assustadores, pavorosos. Chega a doer. Então eram ataques vistos, claros, diretamente, né? Mas o inimigo, ele aprendeu e ele entendeu que mesmo utilizando-se dessa forma de ataque, a igreja continua existindo. Então aonde que eu vou atacar? Eu preciso agir. Que tal atacar de dentro para fora? Que tal eu criar uma forma de ataque sutil, colocando um contra o outro? Divergências teológicas, dividindo opiniões, traçando por dentro. Porque essa é uma intenção, tá, dos adeptos do satanismo, tá, ou daqueles que se dizem luciferianistas. Tá? Existe até uma separação, né? Existe os satanistas, literalmente, e aqueles que são luciferianistas, né? Como se fossem duas diferentes, mas é a mesma coisa, porque Lúcifer e Satanás é a mesma coisa. Está tudo no mesmo pacote, não tem essa não. Tá? Então, qual é a intenção dos satanistas? Né? A intenção é o quê? Você vai lá, entra dentro da igreja do cristão, finge ser cristão, se converte, fica fiel, dá dízimo. Você é o melhor crente que tem dentro da igreja. Mas sempre que você tiver uma oportunidadezinha, dissemina um caos, sopra no ouvido de um probleminha. Sabe aqueles probleminha, fulano de tal não presta, né? Pois é. Esse cara prega bem, mas a fala dele, tá viu? Poxa, eu entraria por aqui e ficaria disseminando discórdia. Eu não gosto. Pois é. Aí o elemento chega, fica chateado com o outro, aí já vem no ouvido. Pois é, eu também não gosto dele não, é chato pra caramba, não sei o quê. Nossa, dissemina. Começa assim, sutil. Quando vê, a igreja está dividida. Quando vê, pastor, não quero mais ficar nessa igreja não, estou indo para outra igreja. Porque aqui o senhor já viu, né? Porque o senhor não defende, porque o senhor isso, porque o senhor aquilo. Meu Deus do céu. Ao invés de orar pelo pastor, fica arrebentando mais ainda a vida do pastor. Tem crentes que faz a gente ficar chateado. Faz. Eu sou pastor há pouco tempo dentro de uma congregação. O que a gente aprende com o pastor local, meu irmão, o meu pastor presidente disse, eu vou te colocar para você ter uma experiência. Eu falei, pastor, não quero. Tá muito bom ser pastor itinerante, prega aqui, prega ali, tá muito bom ser pastor assim. Aliás, fala sério, não é melhor ser pastor assim? É sim. Você vai lá e prega e pronto, acabou. Agora, quando você é pastor de congregação, meu irmão, o negócio é diferente, tá? É diferente. Você lida com cabeça, você lida com pessoas, pensamentos, opiniões divididas. Meu irmão, haja paciência, tá? Haja paciência. Não é fácil. Tá bom? Mas enfim, então, como eu estava dizendo, o inimigo ele vem de forma sutil, né? Disseminando, gerando discórdia, mas aí você fica à vontade para continuar. Nós vamos para a nossa introdução. Eu vou ser bem sucinto aqui na introdução, tá? Eu vou ser prático, aliás, com a lição, literalmente. Falou? Vamos lá. Quando a gente chega aqui dentro da introdução da lição, o autor ele diz que nesse trimestre nós iremos estudar a respeito dos diversos ataques contra a igreja, ou a verdadeira igreja, tá? Ele continua dizendo, isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tá? Tanto na antiga aliança, quanto na nova aliança. Foi bom ele fazer essa citação aqui, tanto na antiga, né? Por quê? Quando a promessa feita de que da semente da mulher nasceria um,
que pisaria a cabeça da serpente. A partir desse momento, o inimigo colocou a barbinha de molho e começou a criar diversas situações, momentos, para dividir o próprio povo. A idolatria entrava, o povo se avultava, os profetas tiveram problemas sérios com esse povo. Tá? Enfim, foram momentos tensos. Mas qual era a intenção? Acabar literalmente com o povo para que a promessa não se cumprisse. Mas a promessa se cumpriu. Jesus veio, meu Deus do céu. E agora, tá? O ataque ele é direcionado ao Cristo e ao povo do Cristo. Então o inimigo que agora tem o Cristo como arqui-inimigo olha para a igreja e vê a igreja como uma inimiga que precisa ser destruída. Ok? Mas é aqui, debaixo desse fogo acirrado de perseguições, de ataques, sejam claros ou sutis, que a promessa feita por Jesus ganha evidência. Qual foi a promessa, pastor? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Pega a visão, crente, pelo amor de Deus. Isso é lindo demais. Pois bem, de forma sutil, ele tem tentado entrar dentro da igreja. E aqui na introdução, resumindo o assunto, deixando mais sucinto, nós colocamos assim: a lição vai abordar ataques contra a igreja. Entenda, tais ataques sempre ocorreram. Como já disse, o autor até coloca aqui, desde a antiguidade, do antigo pacto à nova aliança, tais ataques sempre ocorreram. Tá? E vão continuar ocorrendo, como sempre ocorreram, como sempre se deram, vão continuar. Por quê, pastor? Porque a influência maior por trás desses ataques não são só aqueles que não acreditam em Deus, não são só aqueles que negam a evidência de Deus, mas o próprio cão com toda a propriedade. Tem um Satanás por trás, influenciando, avultando o povo, incitando o povo. Tem um inimigo por trás, para tentar impedir que a igreja avance. Tá? Porque na verdade é o que a gente está vendo dentro dessa atualidade. Os ataques sorrateiros, eles entram de forma inopinada e quando você percebe, você já está dentro do fogo acirrado. Pois é, mas o autor aqui nos alerta dizendo, cuidado, para que não seja tarde demais, ok? É sorrateiramente, é destruindo a inocência, é acabando com a sanidade das pessoas que ele vai conseguindo afetar a moral, a ética e a espiritualidade. Isso é tenso, isso é sério, ok? O adversário, ao se colocar como inimigo de Deus, veja bem, o adversário ao se colocar como inimigo de Deus, isso aqui me faz pensar, tá? Eu ainda estou dentro da introdução, isso aqui me faz ver e pensar sobre a questão de Ezequiel 28 e Isaías 14. Como assim? Satanás ele coloca no seu coração a intenção de subir acima das estrelas, colocar um trono e ser semelhante ao Altíssimo, ou se assentar no trono do Altíssimo e ser semelhante a Deus. Ou seja, isso aqui é um golpe, né? Ele está tentando dar um golpe de Estado. Pela multiplicação dos seus comércios, ele arrebata praticamente um terço da corte angelical, tá? Que acreditava que o seu plano ia dar certo. Mas, tá? Esse cisma que ele consegue levar para dentro, tá, do reino angelical, o tornou literalmente um opositor a Deus. Tá? E, claro, se tornando opositor a Deus, ele se tornou inimigo por ele mesmo, do próprio Deus, do próprio Cristo. E, é claro, do povo que abraçou o Cristo, que é a igreja. Do povo que foi escolhido por Deus, Israel, e do povo que foi separado pelo Cristo para compor a igreja. Somos inimigos dele, declarado, querendo ou não. Pois é. Sabe por quê? Porque o nosso papel não é fazer aliança com os seus conluios, nem com as suas vontades. Por isso somos inimigos declarados dele e daqueles que são seus lacaios, inclusive dos próprios demônios também. Pois bem, ele teve essa intenção
ele pensou que ia se dar bem, mas não deu. Sem condições de um combate ou de um embate frente a frente com Deus, porque não dá para ele, nunca vai dar, ele é criatura, tá? E até mesmo Deus não vai se prestar a isso. Em hipótese alguma, Deus jamais vai se prestar a lutar contra uma criatura, não há necessidade disso. Para isso ele usa o próprio homem quando se trata do homem, ele usa anjo quando se trata de anjo. Vai lá e resolve essa parada aí. É assim, ok? Então, sem condições de um embate com o Criador, o inimigo lança-se contra a nova criação, os seres humanos, com ira, com raiva, com revolta, com indignação, a fim de destruir a nova feição, imagem e semelhança de Deus, que são os seres humanos. Que coisa, pelo amor de Deus. Desde então, ele se tornou inimigo da criação e tenta de todas as formas destruí-la. Então, com clareza de fatos, eu entendo, tá, que os ataques do inimigo contra a fé cristã, literalmente contra o povo de Deus, é obra em primeira mão, que nós estamos vendo aí acontecendo de forma sutis, tá? Silenciosas e sedutoras, perspicazes, como nós estamos vendo em primeira mão, é obra em primeira mão dessa criatura, ok? Pois é. E aí a gente fecha a introdução e entra dentro do primeiro tópico da nossa lição. Vamos lá. A igreja sob ataque. 3 pontos de abordagem. O primeiro aqui, a sutileza do ataque. Gente, a sutileza do ataque. O autor começa a sua pauta dizendo: um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada, olha só, a oposição sistematizada às verdades, a oposição arquitetada, né, organizadas contra a igreja, meu Deus do céu, ou contra as verdades do Cristo, ou cristãs, como diz o autor, tá? Elas cresceram nos últimos anos ou nas últimas décadas, diz o autor, em escala exponencial. Que isso, pastor? Pois é. De tantos os ataques claros que ele mostrou não deu resultado, ele agora parte para uma área mais sutil, silenciosa, onde muita gente não está percebendo, onde muita gente não está vendo nada. Como é que ele ataca hoje em dia? Ele ataca através da mídia, ele ataca através das ideias, das ideologias, a mudança de comportamento. Não existe isso, cara. Você nasceu com a roupagem, com o corpo de homem, mas você não é homem. Que história é essa? Que baboseira é essa? A gente precisa ler mais, né? Não é possível, né, gente? Não, o engraçado é que tem gente que aceitam isso. Você vê o quão as pessoas são fracas, né? Se deixam levar por qualquer besteirinha. Pelo amor de Deus. Conversa para boi dormir. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui, tornando a pauta um pouco mais sucinta. A verdade dessa pauta. A Igreja do Cristo, desde seus primórdios, sempre foi uma barreira contra o sistema luciferiano e a pecaminosidade humana. Por que essa sutileza de ataque? O autor aqui, com toda a propriedade, me dá uma base para dizer que desde os primórdios, já disse, diga e repito, que desde os primórdios, desde os primeiros dias da igreja, tá, com toda a propriedade, a igreja se opondo ao pecado, se opondo a tudo que era contrário ao cristianismo, ela se torna uma barreira. Nós colocamos aqui, a Igreja do Cristo, desde seus primórdios, sempre foi uma barreira contra o sistema luciferiano e a pecaminosidade humana. Por quê? A Bíblia diz com toda a propriedade que os homens amaram mais as trevas do que a luz,
Pois é, essa expressão amar mais as trevas do que a luz significa que a luz incomoda eles. Porque porque o que fazem na escuridão, porque o que fazem nas trevas não precisa ser visto, notado por ninguém. Está tudo certo. Aquilo que se faz por debaixo do pano ou dos panos, tá? Isso aqui é uma linguagem metafórica, mas o que se faz por debaixo dos panos ninguém precisa saber. O que se faz na penumbra ninguém precisa ver. O que se faz nas trevas não é da tua conta, é problema nosso. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. A barreira é formada por luz. Luz revela, luz mostra, luz diz aonde está o problema. Então, precisamos apagar essa luz. Meu Deus! Essa realidade passou a ser vista, senhoras e senhores, pelos amantes do pecado como... Olha só, essa realidade que acabei de citar passou a ser vista pelos amantes do pecado, pelos adoradores do cão, como um obstáculo que precisava ser removido. Meu Deus do céu! Uma barreira que precisa ser derrubada. Um obstáculo que precisa ser removido. Como que eu faço isso? Eu tentei uma abordagem direta. Foram lançados aos leões, queimados vivos, apedrejados. Não funcionou. Eu coloquei uma abordagem direta através da Inquisição, que aquele que negasse seria poupado. Passaria por um período de penitência, mas seria poupado. E ainda teria que andar com uma roupagem de vergonha, mostrando ao povo, que foi um protestante. E que agora não era mais, mas precisava continuar mostrando ao povo. Que coisa que, pelo amor de Deus. Eu fiz essas abordagens, não funcionaram. Eu usei um comunismo para destruir crente durante todo o período em que... mas não adiantou, eles continuaram existindo. Eu coloquei cristãos para serem fuzilados, mas eles continuaram existindo. Ou seja, eu tentei todos os ataques, mas eu preciso ser esperto, sutil. Eu preciso de algo que venha acabar com eles por dentro. Fica ligado, crente. É por isso que nós hoje temos o Espírito Santo atuando dentro de nós, com toda a propriedade. Jesus ele declarou com toda a evidência que aquele que tem o seu mandamento e o guarda, esse ama ele. E esse que ama ele e guarda seus mandamentos, Deus virá a ele, juntamente com o Cristo, e se fará nele morada. Foi uma declaração de Jesus. O Espírito Santo, literalmente, ele busca habitar um corpo que é o seu, como habitação, como morada. Por isso, só somos enganados se perdermos o direito de deixar que o Espírito Santo habite em nós. Se não quisermos que ele habite em nós. Se preferirmos andar segundo as vicissitudes da carne, se decidirmos andarmos segundo os desejos da carne, não querer nenhum compromisso com a verdade, com a palavra, com Deus. Da forma que eu estou vivendo tá bom, eu continuo te amando, Jesus, tu é excepcional, a minha fé está em ti, mas eu continuo levando minha vida do jeito que está. Mas o Jesus é fenomenal, Jesus é extraordinário, Jesus é amor, Jesus não se mistura com ninguém. Jesus é lindo demais, mas eu continuo levando a minha vida. Eu te amo, Jesus, mas eu continuo levando a minha vida pecaminosa. Aí naquele dia do julgamento, volto a falar da lição passada, lembrando dela não tem jeito. Aí naquele dia, no dia do julgamento final, mas Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas boas. Mas Senhor, tu viu que eu propaguei o teu nome. Eu estava lá, mas eu estava falando do Senhor. Poxa, Jesus, o Senhor viu, eu estava lá no meio deles, mas eu concordando com eles, mas eu estava falando do Senhor. Eu estava lá no meio deles falando do Senhor. Foi uma forma que eu achei de entrar no meio deles para falar do Senhor. Pois é, aí Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, ou melhor,
vocês que praticaram, ou vocês que praticam a iniquidade. Isso para hoje, né? Porque naquele dia ele vai dizer entre vocês que praticaram a iniquidade. Mas hoje a gente diz para vocês que continuam praticando a iniquidade e dizendo que está tudo certo, está tudo centrado, está tudo na moral, está dentro dos conformes, está nada, está nada. Naquele dia, Jesus vai bater o martelo. E não vai ser para inocentar não, tá bom? Então aproveita para se arrepender hoje, aproveita para pedir misericórdia agora, aproveita para solicitar os serviços do advogado Jesus agora, porque quando ele vir como juiz, não dá mais tempo. Falou? Pois é. Meu Deus do céu, como é que a coisa vai, né? Aí puxa daqui, puxa de lá. Meu Deus do céu. Bom, a igreja precisava ser removida na intenção desses elementos. A declaração de que as portas, pega isso aqui, do inferno não prevaleceria contra ela, tornou-se uma defesa inquebrável para esses dois oponentes. Quem, pastor? O próprio Satanás, tá? E os adeptos do Satanás. Sejam eles humanos ou sejam eles demônios. Então, quando Jesus declara com toda a propriedade, tá, que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor, Jesus está deixando claro, vão tentar fazer de tudo para destruí-la. Mesmo assim, para a gente começar a caminhar para o final dessa pauta, mesmo assim, pega isso aqui, incansavelmente, eles, o próprio cão e os filhos das trevas, investem pesadamente contra a igreja, lutam acirradamente contra a igreja. Sabe que é uma batalha que eles não vão vencer, mas eles acreditam que vão vencer e continuam lutando. Veja, desde quando a igreja foi fundada até os dias atuais, a igreja ainda está viva. É sinal de que eles sabem que é uma batalha difícil. Mas se eles puderem derrubar a barreira, se eles puderem remover o obstáculo, se eles puderem apagar com a luz e fazer com que as trevas ganhem terreno, eles vão continuar fazendo. Bom, só para a gente fechar, se nem com armas e conflitos bélicos, como já disse aqui, ou mesmo uma dura inquisição, como já citei também, foi capaz de apagar a fé dos fiéis a Cristo, isso significa que eles vão continuar lutando. Se nem com isso foi capaz, a sutileza dos ataques desses últimos dias tem sido assustador. Como disse o autor aqui, tem crescido exponencialmente. Por quê, pastor? Porque a ideia é normalizar, veja o que o inimigo quer fazer, ataque sutil, normalizar o comportamento humano. Normalizar o comportamento humano. O comportamento humano hoje tem sido uma coisa complicadíssima, né? A língua portuguesa está sofrendo alterações por conta do comportamento humano. O comportamento humano que diverge contra a seriedade da Bíblia, viola a natureza da criação divina, comportamento humano, pois é, querem impor de qualquer maneira, querem arrancar a inocência das nossas crianças de 5, 6 anos de idade. Está errado, deixa a criança ser criança. Tá? Se depois que ela crescer, ela for optar por algo, é escolha dela. Mas eu não posso impor na cabeça das crianças desde já, alterar o seu... Isso é imposição, isso é um sistema do inferno. E depois ainda chamam o atual presidente de ditador. Ditador é esse que quer ditar regras na vida das crianças desde cedo. Isso é impor. Isso está errado, tá? Preservem a sanidade e a pureza das nossas crianças, pelo amor de Deus. Deixe as crianças fora disso. É desenhos animados, promovendo o comportamento errado,
É séries de TV ensinando o comportamento errado. Deixa a criança descobrir sozinha. Não envolve essas pragas não. Não força a barra não. Sabe o que me chateia? É que pegam personagens que a gente pegou na época como ícones. E pegam esse personagem, transformam eles para atingir a mentalidade das crianças e adolescentes. Pelo amor de Deus, você já apelar demais. Não faz isso não. Faz isso não. Pelo amor de Deus, que é isso, pastor? Porque pegaram isso aqui, tá? E estão bagunçando. Estão bagunçando o negócio. Entendeu? Vamos respeitar. Pastor, você quer que eu fale sobre isso? A gente fala. Primeiro que aquele ali não tem cara de ser filho dele nunca. Né? Mas tudo bem, isso aqui não é para falar sobre isso não. Entendeu? Numa outra hora a gente fala sobre isso. Deixa eu focar aqui, mas eu estou falando de comportamento. Isso aqui altera o comportamento de criança. Isso aqui é apenas um dos muitos outros aí. Né? Transformar um herói que a gente gostava desde criança, que muita gente gosta desde criança, tirar ele de cena, pega o filho dele e coloca com uma opção que difere, não tem nada a ver com o pai. É isso que vocês querem fazer? Atingir as nossas crianças? Matar as nossas crianças? Não faz isso não. Respeito. Se vocês querem respeito, respeite as crianças. Respeite os adolescentes. Deixa eles descobrirem sozinhos. Depois que crescerem e optarem, é problema deles. Não é homofobia não. Não é não. Homofobia, medo dos iguais? Não é não. Tá? Vou repetir o que eu disse e diga e repita agora. Nós não amamos o pecado de ninguém. Nós amamos o pecador. Lutamos pelo pecador. Trabalhamos em prol do pecador, não do pecado de ninguém. A gente não vai passar a mão sobre cima de pecado, comportamento, vontade de ninguém. Então, da mesma forma que eu tenho que amar e aceitar isso aí, tá? Eu tenho que fingir, então eu tenho que fingir para o traficante, eu tenho que fingir para o estuprador. Pois é. Tem que fingir também. Porque da mesma forma, esses argumentos aqui, comportamentos, olha só gente, argumento, né? Porque o pedófilo também é uma opção. Ei. Comportamento. Porque a ideia é normalizar o comportamento. Como? Introduzindo na igreja práticas contrárias à fé cristã. E eu termino aqui, porque senão a gente não vai nem terminar essa lição. Vamos lá, número 2. O alerta para o povo de Deus. O autor começa a sua pauta dizendo: um fato fácil de observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Deus nunca deixou seu povo sem alerta. Nunca. Nada acontecia ao povo sem aviso. Moral? O alerta de Deus sempre via. E sempre virá. O autor ainda diz que nos tempos da monarquia, está escrito aqui, eu já falei, mas a gente volta a falar de forma mais sucinta. Os profetas foram os elementos usados para advertir, alertá-los, avisá-los. Meu Deus do céu. Ele fala sobre a expressão grega retos, cujo significado é literalmente claramente. Olha que coisa linda, né? É forte demais, pelo amor de Deus. Evidencia que Deus sempre agiu claramente. Evidencia que Deus sempre agia e ainda continua agindo como pastor, com claridade, alertando seu povo. Hoje estamos sendo alertados nesses últimos dias pelo Espírito Santo. Deus. Mais uma tristeza. Ainda tem muitos cristãos, tem muitos crentes dormente, se deixando levar por essas vias contrárias à fé cristã. Tem, pastor? Tem.
São pessoas que já caminharam, já trilharam no caminho da fé. Ele diz aqui com toda a propriedade, meu Deus do céu, já lutaram em suas fileiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. A gente tem uma penca, né, desses maus elementos. Tem aqueles que aproveitam até o nicho disso para falar mal de pastores, de evangélicos de modo geral, da igreja de um modo geral também. Isso é muito ruim. Tá? Então, atingir a esfera religiosa dentro do seio da igreja, tá, é uma das metas de Satanás, é uma das metas do inimigo. Se eu atingir a esfera religiosa lá dentro, eu acabo com a hegemonia da igreja. Tá? E isso é muito triste, como eu acabei de dizer, quando a gente vê essas coisas saindo, acontecendo daqueles que um dia trilharam o mesmo caminho que a gente, a mesma fé, como diz o autor, a mesma trincheira, a mesma luta, a mesma guerra, o mesmo embate. E que agora, inopinadamente, por alguma insatisfação, alguma coisa indesejada, se tornaram algozes, inimigos da igreja. É triste demais, é horrível. Ué, pastor, isso é possível? Ué, Judas andava com Jesus, aprendeu os ensinamentos de Jesus, mas na primeira oportunidade que teve, ele vendeu Jesus. Então, não é de se espantar. Ok? No número 12, ele fala na esfera social, aí ele coloca proibir o casamento é uma forma de dizer que o diabo se opõe à família, o diabo é contra a família. Né? O diabo, ele odeia as famílias, porque as famílias formam a base da sociedade. As famílias formam o conteúdo da igreja. A igreja é formada por uma família. A igreja é família. A sociedade é composta por uma família, ou por famílias, diversas famílias. Uma sociedade não existe sem família. A família é a célula máter da sociedade. Então, destruir a família, eu destruo todo o conceito, tá, moral e ético com toda a propriedade. Uma das pautas principais aqui é acabar com a moral do ser humano. O ser humano sem moral é uma coisa horrível. Ele não tem crédito, ele não tem valor, ele não é bem visto, ele não é bem quisto, ele não é aceito, ele é desprezado. Uma pessoa sem moral não tem espaço. Tá? E uma das pautas do inimigo é arrebentar com a moral da igreja, para que a mesma não tenha moral não tenha moral dentro da sociedade e principalmente moral diante de Deus. Perder a moral com Deus é o que ele quer que a igreja perca, porque ele já perdeu. Então, automaticamente, fazer você perder a sua moral diante de Deus é apenas um passo, tá? É apenas uma deixa com toda a propriedade que ele vai aproveitar se ele tiver a chance. Tá? Então, proibir o casamento nesse conceito é dizer que ele é contra a família, tá? Que ele não gosta da família. O autor diz aqui que a família é uma das instituições, tá? É uma das instituições talvez mais importante da sociedade. Como eu disse, a família é a célula máter da sociedade, é a célula mãe da sociedade, é a célula paterna da sociedade. Então, com toda a propriedade, ela é a instituição mais importante, com toda evidência. Ok? Muito bem. Então, Satanás, ele vem se lançando com fúria, lançando demônios, utilizando-se de pessoas, utilizando-se de incautos que ele abraçou, que ele enganou através de seus demônios, para que essas pessoas se tornem algozes e acabe com toda a propriedade se voltando contra a igreja, para destruir a moral da igreja. E a igreja brasileira, diz o autor aqui, tá? A família, a igreja brasileira, principalmente dentro da fé cristã, claro, a gente observa que a mesma tem sofrido um ataque moral muito grande, assustador, pavoroso, tá? Em todas as áreas. A igreja está sendo atacada porque a intenção é justamente essa, acabar com o poder da igreja, diminuir a força da igreja. E quando isso acontece, eles se acham, tá, com toda a propriedade, prontos a acabar definitivamente com a igreja. Como está acontecendo por aí, né? E por isso a gente chega no tópico de número 4 para falar sobre a igreja protegida. Protegida contra o quê? Contra esses ataques, contra essas forças malignas,
contra essas pessoas que se tornaram escravas, lacaias, literalmente, do inimigo para se opor à fé cristã com toda a propriedade e bagunçar o conceito de família. Conceito este que diante da sociedade está totalmente deturpado, fora dos padrões bíblicos. Por conta disso, até querem mudar o conceito Bíblia, até aqueles que já deram a ideia de que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque a linguagem da Bíblia, diante da realidade que se vê, para muitos é arcaica. Não, não é arcaica. A palavra do Senhor ela é muito clara. Ela se renova a cada dia, ela é nova a cada dia. Ou seja, a palavra do Senhor ela se atualiza sozinha e ela não precisa de Wi-Fi para isso. Ok? A atualização da palavra é diretamente com os céus. A palavra pode ter sido escrita durante todo um período de 1.600 anos ou 1.500 anos, como algumas outras igrejas acreditam, tá? Entre 1.500 a 1.600 anos, tá? Mas entenda uma coisa, independente desse tempo todo em que ela passou para ser redigida, ela não perde a sua essência, ela não perde a sua inspiração, ela não perde a sua atualidade, ela continua sendo Bíblia, ela não precisa ser atualizada por ninguém, ela se atualiza sozinha, porque escrito está que ela é nova a cada dia, ela se renova a cada dia, ela não precisa de mim para isso. A Bíblia é totalmente autêntica, ela é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ela contém a vontade de Deus, ela contém os ensinamentos de Deus, e eu preciso obedecer. De acordo com o que Jesus nos ensinou na lição anterior, eu preciso guardar, eu preciso colocar em prática, eu preciso fazer com que aquilo que me foi ensinado, tá, seja colocado em evidência com toda a propriedade. Então a palavra ela é aquilo que eu preciso. Aqui nesse tópico de número 4, a primeira ideia é a exposição da palavra. O autor diz que é importante a gente utilizar a palavra e a oração como duas ferramentas perspicazes, fundamentais, diante dessas batalhas, dessas afrontas, tá? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante desta sociedade. Veja como ele começa. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. A palavra de Deus e a oração. Duas armas, duas ferramentas, duas realidades capazes de neutralizar os ataques do inimigo. Isso é impressionante. Veja bem, nós estamos lecionando sobre os anjos do Senhor. E sabemos que são seres espirituais, dotados de poderes e feitos um pouco maior que o ser humano. Automaticamente eles são muito mais poderosos que a gente. E no meio dessas lições, eu pautei que uma forma de parar um anjo é através da oração. A forma de você pará-lo é você orando, é você buscando ao Senhor. É a única forma que você encontra de parar um ser espiritual do porte angelical. Assim como esse elemento que é um anjo caído, literalmente, a única forma que temos para neutralizá-lo é por meio da palavra de Deus e por meio da oração. E o que é mais interessante, Jesus ainda nos dá mais uma arma poderosa que podemos alocá-las à palavra, conhecido como aqui autoridade, e colocá-la dentro da oração como o nome de Jesus. Então nós temos aqui ferramentas poderosas que neutralizam, que impedem os ataques satânicos com toda a propriedade. Mas eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, eu preciso confiar piamente no poder dessa palavra. Eu preciso saber que essa palavra realmente vai estar me protegendo contra esses ataques, e ela protege. Mostra que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra, olha que coisa, o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo pode criar. Meu Deus do céu! Todo tipo de argumento contrário, todo tipo de invenções doutrinárias, todo tipo de comportamento leviano, a palavra tem poder contra todos eles. É preciso a gente confiar no poder da palavra. O autor ainda diz que Paulo, quando escreveu aos Efésios, olha só, ele escreveu dizendo que a palavra de Deus é a espada, ela é a espada do Espírito, uma ferramenta para a batalha, literalmente. Sem essa palavra, querido, estamos desarmados, estamos à mercê
dos embates que são levantados e automaticamente, sem a palavra, não teremos força para lutar, ok? O que fortalece a minha oração, inclusive, é a palavra. O que faz a minha oração ter evidência é a palavra. Ou seja, a oração é fundamental, mas se eu não confiar no poder da palavra, a minha oração não vale de nada. Meu Deus do céu, isso é tremendo. Jesus, não há dúvidas que o maligno, tem levado vantagem sobre muitos cristãos. Aqui, olha que coisa impressionante. Nós falamos aqui no tópico 3 que alguns elementos, inopinadamente abandonam a fé, se deixam levar por doutrinas, espíritos enganadores ou pelas suas próprias vontades levianas, saem da igreja, se tornam inimigos da igreja, começam a atacar a igreja, fazem coro com aqueles que são declarados inimigos da igreja e agora são inimigos da igreja. Pois é, olha só o que ele diz aqui então para a gente fechar essa pauta aqui. Não há dúvidas que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos. Não há dúvida. Veja bem, eu falei aqui sobre o tipo de comportamento que está entrando dentro da igreja. Pois é, tipos de comportamentos levianos. É como aquela pessoa que traz o batidão do funk, mas continua com os mesmos jeitos dentro da casa do Senhor. Não sou contra quem está cantando seu funk, seu pagode, desde que você esteja pautado, centrado dentro da palavra de Deus, não esteja copiando o mundo, se bem que é difícil dizer não copiar o mundo com o funk, né? Pois é. E não adianta querer pegar versículos bíblicos aqui para justificar, não, porque veja bem, a gente está vendo aí com toda a propriedade, foi visto agora recentemente videozinhos entre pastores aí até combatendo isso, porque está entrando dentro da igreja, os movimentos, as baladas, aquelas coisas doidas, que o movimento funk funk apresenta. Inclusive até mostrou dois jovens, tem um vídeo circulando aí no YouTube, mostrando dois jovens de sapato alto dançando dentro da igreja, se requebrando igual uma mulher. Pô, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Respeito a casa do Senhor, respeito. Pastores, pelo amor de Deus, a casa do Senhor não é bagunça. Vamos respeitar. É por causa disso que o inimigo tem levado vantagem sobre muitos crentes. E o que é pior, aqueles que se afastam tornam-se inimigos da igreja por causa desse tipo de coisa. Pois é. Entendeu? Misericórdia, só o sangue de Jesus. Mas vamos lá, deixa eu sair daqui. Bom, e fechar aqui no número 2, a prática da oração. Bom, praticamente a gente já falou sobre a oração e até disse aqui que sem a palavra a oração acaba não tendo muito efeito. Eu preciso confiar na palavra. Quem é a palavra? Jesus. Ok? Quem é o poder que está centrado dentro da palavra? Jesus. Então eu preciso confiar na palavra para que a minha oração tenha efeito. Ok? Muito bem. A prática da oração. Aí ele diz aqui, outra ferramenta apontada pelo apóstolo, como já nos referimos antes, aqui em cima, é a oração. Pois é. As reuniões menos frequentadas da igreja, quais são, pastor? Oração. Marque uma oração com a igreja. Você tem quantos membros? Tem 1000. Marque uma oração em conjunto com a igreja. Se for 100 pessoas é muito, viu? Se for 100 pessoas é muito. Eu tenho 100 membros. Se forem 10, você está na vantagem, querido. Se for 20, tu já, tá bem pra caramba. Se tu conseguir levar 30 para uma oração, tu tá bem demais. Eu acho difícil. É muito difícil. Uma das reuniões que menos reúne crentes, oração. Isso se tu chamar a igreja para orar e não ficar orando sozinho, Pois é. Bom, que são as reuniões menos frequentadas, isso a gente sabe que é. Com toda a propriedade. O diabo tem atacado a igreja e tem usado as pessoas inopidadas, inclusive até crentes que se desviaram. Tem usado de todas as formas sorrateiras, maculando a essência da igreja por dentro. É preciso a gente ter muito cuidado, discernimento de espírito, para saber o que está acontecendo. Que o Espírito Santo de Deus te conceda a capacidade de discernir os ataques do inimigo, para que você possa se defender e defender a igreja de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Beijo no coração. Pastor J. Silva, teu céu.